Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, como é bom estarmos reunidos na casa do nosso Pai, termos esse momento, esse privilégio de estarmos aqui, ouvindo a palavra dEle. Peço que você feche seus olhos nesse momento, estenda a sua mão em direção à minha vida, peça para que o Senhor venha falar com você através de mim, amém? Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua casa. Senhor Deus, depois de ter passado por esse momento de louvor, de adoração, nós te pedimos, Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus, o Senhor esteja tocando os corações aqui, meu Pai. Que o Senhor venha me usar aqui nesta noite como um vaso, meu Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer a Tua palavra pura, verdadeira, que traz a verdade, o arrependimento, que o Teu Espírito Santo possa convencer o coração de cada um aqui que vai ouvir, que vai experimentar essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, amém? Aleluia. Esther, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. De sorte, mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtã e Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e que reconhecimento. Aleluia. Cadê que saiu aqui, irmãos? Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Onde que eu estava? Onde que eu parei? Amém. Então quer dizer que os irmãos tá ligado aí, amém? Então diz assim: perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Versículo 6. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei mais do que a mim? Pelo que ele respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tem usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a cabeça uma coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos nobres príncipes do rei, e vistam dele aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes, o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que me disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com os trajes reais e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele assim: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para sua casa, com a cabeça coberta de pesar. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante
de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. E último versículo. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém. Só até aí. Então, irmãos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor, esse texto de Ester. E hoje o Senhor traz para nós uma reflexão. Hoje o Senhor traz para nós um tempo de ciência das nossas vidas. Nós somos pessoas que temos vivido projetos ou obras. O que tem feito você com a sua vida? O que a sua vida tem apresentado diante do Senhor? O contexto dessa mensagem é que o rei Assuero, ao ele revisar os livros das crônicas do seu reino, ele viu as obras que Mordecai, o judeu, tinha praticado ao bem do rei. Mordecai é um judeu que vai mencionar no livro todo de Ester, vai trazer mais detalhes sobre ele, mas ele é o tio de Ester, que se tornou rainha após a rainha Vasti, ela ter sido expulsa da presença do rei por uma desobediência que ela havia cometido. Então Ester, ela é levantada para ser a nova rainha no lugar dela. E Mordecai era o seu tio. E Mordecai era um homem correto. Era um homem, segundo os preceitos de Deus, era um homem que se humilhava diante do Senhor e que ele estava sempre à porta do palácio do rei. E esse Amã, que há 2 capítulos atrás a Bíblia vai começar a introduzir quem é Amã, ele era um príncipe granfino daquela época, um nobre muito respeitado, e o costume da época era que quando os nobres passassem, que o povo reverenciasse a eles. Só que Mordecai, por ele ser fiel a Deus, ele não reverenciava, ele não se prostrava e não se curvava diante de Amã. E todas as vezes que Amã passava para ir ter com o rei, que ele passava pelo palácio, aquilo ali começava a incomodar Amã. E então Amã ele começa a planejar contra a vida de Mordecai, não tão satisfeito somente com a morte dele, ele queria exterminar todos os judeus. Então esse é o contexto que a Bíblia nos traz. Então Ester é colocada como rainha, né? Amã é colocado como esse nobre, e nós temos Mordecai, um servo fiel do Senhor, que não se prostra diante de Amã. E o que acontece? Os justos e as suas obras movem reinos. O que isso quer dizer? Mordecai aqui era um homem cujas obras estavam registradas. Ele denunciou uma conspiração contra o rei, que 2 guardas reais estavam conspirando para matá-lo, e ele se recusava a se curvar perante Amã. Porque aqui Amã, ele representava todo o mal. Ele representava uma pessoa perversa, um homem com o coração endurecido, um homem que era envaidecido de si, um homem que tinha um ego muito grande, que além dele não se contentar em ser nobre, ele queria que as pessoas o reconhecessem, ele queria que as pessoas se curvassem perante ele. Então esse é o contexto que nos apresenta o Senhor em sua mensagem. E Deus, da mesma forma que o rei Assuero, ele estava lendo o livro das crônicas do seu reino, assim Deus lê o livro das nossas obras, como igreja, como pessoas individuais. Qual tem sido as suas obras perante o Senhor? Se o Senhor for pegar o livro das obras da sua vida, o que é que ele vai ler? O que é que você tem feito para o Senhor? Então o texto de hoje, a mensagem se baseia nisso, amém? E assim que o rei encontrou as obras que Mordecai ele havia feito, ele observa que nada se fez, nenhuma recompensa ele recebeu por aquilo. Não importa se as nossas obras elas não forem reconhecidas, porque no tempo certo, Deus ele trará à luz aquilo que nós fizemos em prol do Senhor. Então, às vezes, nós estamos como Mordecai. Nós estamos fazendo a obra para o Senhor e nós não estamos tendo a recompensa.
que o nosso espírito ele anseia por ser recompensado. Nós queremos um local de honra, nós queremos um local de esmero, nós queremos ser aplaudidos, ser curvado pelas pessoas. Então aqui, irmãos, Mordecai ele não havia recebido nada perante essa boa atitude que ele tinha com o rei. Só que nada que um justo faz fica oculto no Senhor. Nada que um justo pratica a justiça vai ficar oculto por muito tempo. O Senhor trará a luz e trará a sua recompensa. Então, irmãos, nós temos um ímpio e seus projetos. O que isso significa dizer? Amã, ele era um homem cheio de projetos. E tinham projetos malignos, ambições egoístas. Ele planejou destruir a vida de Mordecai e a dos judeus. Ele preparou uma forca, mas nela ele encontrou a sua própria destruição. Então o que acontece, irmãos? Vamos dar uma aprofundada nesse tema. Amã, quando ele ia até o templo, até o palácio do rei, ele se deparava sempre com Mordecai e ele não se curvava perante ele. E aquilo despertava uma ira dentro de Amã. Aquilo ali começou a irritá-lo de tal maneira que ele chegou até o rei e falou: olha, rei, tem um povo no seu reino que segue as próprias regras e que não o obedece. Até quando o Senhor irá tolerar essa situação? Então ele estava atiçando o rei Assuero para ele fazer um decreto para ele ser permitido de perseguir os judeus. Ele tinha esse plano e foi assinado pelo rei e ele carimbou cada carta que ia ser enviada às regiões do seu reino, dando essa ordem. Um dia que foi determinado, os judeus começariam a ser perseguidos e mortos. Então havia muitos projetos egoístas, contrários à vontade do Senhor, que acabaram sendo frustrados. Aquele homem que não se curvava perante ele começou a fazer planos contra a vida dele. Quantos de nós que não temos um inimigo tramando contra as nossas vidas? E às vezes os nossos inimigos são como Amã, são dedicados, têm projetos com constância. Mas o salmista vai dizer no capítulo 37, versículo 12 e 13, assim: o ímpio trama contra o justo, mas o Senhor ri dele, pois vê que o seu dia está chegando. Então, o teu inimigo está tramando contra a sua vida, mas o Senhor está rindo do seu inimigo, porque ele sabe que o dia dele está chegando. Aqui Amã ele estava fazendo uma forca para matar Mordecai, mas ele não sabia que o tempo dele estava chegando e que aquela forca que ele acabara de construir iria ser a sua sepultura. Ele iria morrer na forca que ele projetou para matar Mordecai. Então, irmãos, nós temos que tirar lições dessa passagem. Lições espirituais das obras e dos projetos. As obras, elas falam mais alto do que o projeto. Enquanto Amã ele estava ocupado com seus planos, Mordecai ele já tinha as obras escritas e registradas. Isso, irmãos, vejamos bem o contexto. Enquanto Amã estava na sua casa conversando com a sua esposa e com seus amigos, tramando o que eles iriam fazer com os judeus, naquela mesma noite o rei Assuero não conseguiu pegar no sono e pediu o registro dos seus reinos. E o que aconteceu? O que ele viu? Ele viu as obras de Mordecai. O que isso significa para nós, irmãos? Nós não podemos viver de intenções e promessas. Nós não podemos ser adormecidos. Nós precisamos começar a agir hoje. Pequenas ações podem ter grandes impactos no reino do Senhor. Quantos de nós não estamos prometendo ao Senhor? Ah, não, Senhor, no ano que vem eu vou dedicar minha vida ao Senhor. No ano que vem eu vou começar a ser um servo bom e fiel. No mês que vem eu vou ler a Bíblia toda. No mês que vem eu vou largar o pecado. No mês que vem eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom marido. No mês que vem eu vou ser uma mulher sábia. No mês que vem eu vou ser um filho que honra meus pais. Projetos, irmãos. Intenções que há no nosso coração. Mas a palavra do Senhor em Malaquias vai estar trazendo a luz do livro das obras.
Perceba que a palavra do Senhor fala do livro das obras. É o que nós fizemos, não é aquilo que nós queríamos fazer. Porque senão o nome do livro seria livro das intenções. Porque nós oramos de maneira preguiçosa. Nós oramos, Deus, o Senhor sabe. Nós oramos assim. Nós deixamos de lado a obra do Senhor. Não, o Senhor sabe que no meu coração, assim que eu terminar aquela faculdade, eu vou agir na tua obra. Assim que eu me aposentar, eu vou entregar a minha vida a ti. Assim que eu conseguir me regularizar naquele emprego, eu vou atuar no Ministério de Jovens. Projetos. Não é coisa que nós realizamos para o Senhor. Será que Mordecai, ele tivesse apenas projetos, o rei Assuero teria salvo a vida dele? Será que ele teria poupado a vida de Mordecai? Então assim é conosco. Nas nossas vidas, quando Deus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, abre o livro das nossas obras e ele vê que o inimigo está tramando contra nós, ele vai ver, não, peraí, esse servo tem obras. Esse servo meu, ele agiu para a minha glória, para a glória do meu reino, ele fez coisas por mim. E o Senhor nos livra por causa das nossas obras feitas. O justo, ele não reverencia o mal. Mordecai se recusou a curvar-se diante de Amã, mesmo sob ameaça. Os cristãos de hoje, nós não devemos compactuar com as práticas e com os valores que desagradam o Senhor. Irmãos, um gesto tão pequeno que Mordecai se recusou a fazer. O que é fazer isso quando uma pessoa passa? É um gesto tão pequeno. Amã já estava furioso com os judeus. Por que Mordecai não se dispôs a fazer só isso aqui, ó? Só curvar sua cabeça? Porque apesar do gesto ser pequeno, o significado é grande. Apesar de para nós não parecer nada, para Deus significa tudo. O que você tem curtido nas suas redes sociais? É um gesto tão pequeno. É um botãozinho assim, ó, minúsculo, que você clica lá. O que você tem curtido? Quem você tem seguido? Tão pequeno, mas de um significado tão grande. Quantos de nós não já nos deparamos com um vídeo que apareceu no nosso Instagram? E um vídeo que não agrada ao Senhor, e nós vamos ver lá as curtidas, e às vezes um irmão da igreja curtiu aquilo. E nós nos escandalizamos. Uma coisa tão pequena, mas que como o Senhor nos diz nessa noite, que tem um grande significado para nós. Então não vamos reverenciar o mal. O nosso terceiro ponto que nós precisamos atentar-nos a essa mensagem de hoje é: Deus, ele honra os humildes. Após Mordecai ele ser honrado, ele voltou ao seu lugar de oração e de humildade. O que aconteceu? Vamos entrar de novo no texto. Amã estava lá de noite, planejando, com tudo pronto, para chegar diante do rei Assuero e entregar o projeto para matar Mordecai. Já estava tudo pronto. A forca que era para matar Mordecai já havia sido construída durante a madrugada. Mas o que acontece? Na mesma noite, o rei não pôde dormir. E ele vê as obras de Mordecai. E de manhã bem cedo, quando Amã ele entra no pátio do palácio, o rei Assuero pergunta: quem está aí? E os servos dele respondem: é Amã que está aí. Pois manda ele entrar. Irmãos, ele foi até o rei com os projetos dele entalados aqui, ó. Ele não conseguiu tirar os projetos dele de dentro da boca. E olha como que ele era tão orgulhoso, tão vaidoso, tão cheio de si. O rei pergunta: Amã, o que eu posso fazer a uma pessoa que eu quero honrar? Ele pensou consigo mesmo: a quem o rei quer agradar senão a mim? Então ele falou aquilo que ele gostaria de viver. Eu acho que o senhor devia pegar as vestes reais que o senhor usa,
colocar nessa pessoa, montar ele no cavalo que o Senhor costuma andar, colocar uma coroa em sua cabeça e pegar o príncipe mais nobre do seu reino e colocar ele para ser carregado pelas ruas e dizendo: assim age, assim recebe as honras o homem que o rei quer honrar. Assim o rei faz com que ele quer honrar. Então, saindo pelas ruas da cidade, proferindo isso, para que toda a população daquela cidade soubesse que o Senhor estava honrando. Isso é o que ele queria para ele, é o que ele queria viver. Mas perceba que o rei, instantes depois que ele acaba de falar, ele fala: apressa-te e faça tudo isso que você falou com o meu servo Mordecai, que salvou a minha vida. E não omitas nada do que você falou. Então, nada do que Amã queria receber, ele poderia deixar de fazer para Mordecai. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Os nossos inimigos estão querendo ser honrados, mas estão com projetos contra a nossa vida. Mas em vez deles receberem a honra, o Senhor está falando que vai dar honra a você. Deus, ele vai honrar a sua vida. Então, mas perceba que após Mordecai ele andar por toda a cidade, com Amã carregando ele, levando ele montado no cavalo do rei, ele puxando pela cidade, proferindo aquilo tudo, ele se desfaz das vestes reais, coloca pano de saco, coloca cinzas na cabeça e se humilha diante do Senhor. O que isso significa? Que a honra que Mordecai recebeu não mudou o coração dele. A honra que o rei ofereceu a ele não usurpou o coração dele do Senhor. Quantos de nós iríamos nos corromper perante essa honra? Iríamos começar a ter o nosso ego inflado. Iríamos começar a nos achar. Mas não, irmãos, Mordecai, assim que ele saiu do cavalo, assim que ele desfez das roupas, ele voltou para o pó, ele voltou a colocar cinzas na cabeça, ele voltou a se humilhar, a clamar pelo Senhor, pela vida dos judeus que estavam prestes a morrer. Quantos de nós temos esse coração genuíno, puro, que não está disposto a negociar princípios e valores? Então nós temos alertas para a nossa igreja. Não seja uma casa vazia. Esteja com a sua casa cheia. O que isso significa? Que uma vida sem a presença de Deus está vulnerável à influência do inimigo. Como exemplo bíblico que nós temos Judas Iscariotes. Permitiu que Satanás o influenciasse, porque a sua vida estava vazia e sem Deus. No último jantar, na última ceia do Senhor, que eles estavam comemorando a Páscoa entre os discípulos ali, Jesus acabara de falar aquilo que estava prestes a acontecer. Um dos que está com a mão na mesa comigo vai me trair. Porque Satanás havia soprado na mente de Judas o plano de traição a Jesus. Mas então Judas se levanta da mesa para trair Jesus. Então Jesus vira para ele e fala: apresse-te no plano que você tem. Faça logo aquilo que você está planejando fazer. O que isso significa, irmãos? O que Jesus está dizendo? Já que você não muda, já que você não tem ímpeto, já que você não tem compromisso comigo, que é mais importante você me vender do que você me ter na sua vida, vá, faça logo aquilo que você está prestes a fazer. Anda. Para você não há mais salvação. Nós temos a misericórdia do Senhor. Mas chega um ponto, irmãos, que ela acaba. Chega um ponto que o diabo ele está soprando no nosso ouvido maldades para nós fazermos, para nós nos afastarmos da presença do Senhor. Mas se nós não o rejeitarmos, se nós não tomarmos cuidado, de fora ele passa para dentro de você. E ele vai começar a falar de dentro. E se você não conseguiu resistir com ele fora, de dentro você não vai ter força, assim como Judas. Acabada de sair ali e o diabo possuiu ele, entrou na vida dele. Isso é muito sério, irmãos. Um cara que andou com Jesus, que comeu à mesa com ele, que traiu beijando o rosto dele. Tem pessoa que estava mais bem instruída,
Tem pessoa que estava mais bem amparada pela verdade, estava andando com Jesus, mas não deixou o agir do Senhor na vida dele. Deu ouvidos a Satanás. E o que Satanás fez? Incorporou nele. Porque ele não brinca de ser diabo. Ele nos odeia. Então, irmãos, sejamos casa cheia. Preencha a sua vida com oração, com leitura da palavra, com o evangelho, para que você tenha forças de quando o diabo começar a falar no seu ouvido, nos momentos em que você estiver fraco, você ter autoridade diante do Senhor e dizer: está rejeitado, diabo. Pega as suas coisas e bate em retirada. Então, irmãos, como que nós temos esse nível de compromisso, esse nível de ser fortes, investindo a nossa vida na obra, investindo a nossa vida no evangelho, alimentando o nosso espírito e enfraquecendo a nossa carne? Nós procrastinamos muito a nossa vida espiritual e isso é perigoso demais. Muitos têm projetos, um dia eu farei, mas não adie a sua obediência a Deus. Comece a fazer hoje, por mais que pequeno, por mais que seja muito pouco. Comece a fazer hoje, comece a escrever lá no livro das suas obras, começa hoje. A fidelidade é a posição da chave da vitória. Mordecai, ele permaneceu fiel à sua posição, mesmo diante de ser enforcado. Irmãos, não deixe se desviar por pressões ou por perseguições. Tem pessoas que vão te perseguir por você ser cristão. Vão deixar de olhar na sua cara. As mesas dos jantares vão se fechar para você. Mas não permita que essa perseguição, que essa exclusão venha tomar o seu coração. Não venha querer se enquadrar no mundo. Não venha querer se adequar à roda dos escarnecedores. Porque o fim é triste. Então, irmãos, o mal, ele tem projetos que serão frustrados. Eu vou falar de novo para você entender. O mal, ele vai ter projetos que serão frustrados. De novo, irmãos, para você entender, nós estamos falando da sua vida. O mal vai ter projetos que serão frustrados. Glória a Deus. Por quê, irmãos? O rei chama Amã. A cultura do reino ali, qual que era? Quando o rei chama, a pessoa que é chamada entra calada. Porque quando o rei chama, é o rei que quer falar. Amã não pôde se anunciar. Porque quando você se anunciava, você começava falando. Você entrava e você trazia os seus assuntos ao rei. Aqui não. O rei chama Amã. E então ele tem que entrar mudo. Na noite passada, o rei não conseguiu dormir e foi ver as obras de Mordecai. Tinha impedido o assassinato da própria vida. Enquanto a forca estava sendo construída. Ei, o Senhor está falando com você nessa noite. Enquanto estão construindo a forca para a sua vida, Ele está lendo o livro das suas obras e está te livrando. E está colocando um basta nos inimigos. Quando o rei chama Amã, ele chegou cheio dos projetos. Estava tudo pronto. Eu vou matar Mordecai. Amã entra, ele teve que entrar calado. O seu inimigo vai ter que se calar perante o seu Deus. Aleluia, não pôde falar nada. O projeto já estava finalizado. O que o rei queria? Honrar Mordecai. Pensa o ódio que ele teve nessa hora. Aquele que ele estava com planos para matar, agora ele vai ter que honrar. Porque ele era o príncipe mais honrado, mais nobre naquela região. Irmãos, tem pessoas que estão construindo a sua forca. Entenda isso. O mal, ele não brinca. O povo do outro lado não brinca de ser servo do diabo. Nós podemos brincar de ser servo do Senhor,
Mas eles não brincam, eles fazem sacrifício de sangue, eles fazem rituais satânicos, eles fazem oferendas, eles andam distâncias, eles se cobrem de fezes, de urina, eles se colocam o máximo de dor, eles se automutilam, preparando a sua forca, a forca da tua família. Isso é muito sério, irmãos. Estão preparando a sua forca. Mas quando você tem obras, o teu inimigo, ele vai morrer aonde ele preparou a sua sepultura. Aonde o seu inimigo, ele estava tramando contra a sua vida, aonde o trabalho de macumba foi feito para você, aonde a morte da sua família era para ser semeada, lá vai ser a morte desse seu inimigo. Lá é onde vai cair as garras do diabo. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Então, irmãos, o que te salva dos projetos do inimigo é as suas obras. A forca está lá, ó, sendo construída a marteladas, na madrugada, para nós termos noção de como que o mal, ele é comprometido a nos ferir, a nos matar, a matar a nossa família. Enquanto nós estávamos dormindo, o mal estava sendo planejado contra a nossa vida. Mas o rei começou a ler os livros e ele começou a ver as tuas obras. E ele começou a falar, esse servo não vai morrer. Por que ele não vai morrer? Porque ele tem tempo comigo. Ele tem tempo no secreto. Ele investiu a vida dele na obra. Ele tem fruto, ele tem projetos, ele tem obras, ele tem realizações. E o mal não tocará ao meu filho, ao meu servo fiel. A morte não vai chegar na tua casa. O diabo não tem poder de tocar você. Irmãos, o diabo vai até onde Deus deixa. Aonde ele risca, ele não põe o pé. Nem 1 milímetro a mais. Por que isso é tão importante? Para nós sabermos que nós temos um Deus poderoso. Aqui o rei Assuero, ele não pôde dormir de noite, representando aqui, fazendo uma metáfora ao nosso Deus. O nosso Deus não dorme. Nós podemos estar dormindo, mas o Senhor nosso Deus, ele não dorme. Ele está vendo que o inferno está se levantando, que os demônios estão agindo contra a nossa vida, mas ele está falando, eu não durmo. No lugar onde era para você morrer, naquela manhã ele queria a morte de Mordecai. Mas em vez disso ele recebeu a honra. No lugar, no dia que é para você morrer, você vai ser honrado pelo Senhor. Pela sua vida de dedicação à obra. Irmão, levanta a sua mão e toma posse. É a tua vida. É a vida da tua família. Levanta a tua mão e fala, eu recebo. E eu repreendo toda ação maligna na minha vida. Na minha casa o mal não entra. Aleluia. Obras feitas com obediência têm um valor eterno. Agora, projetos baseados no ego, na nossa desobediência, são inúteis diante do Senhor. Deus, ele honra aqueles que o servem com humildade e com constância. Que era o que Mordecai fazia. Quando Amã passava, ele sempre estava vendo Mordecai prostrado, se humilhando, orando, pedindo a Deus a salvação do povo judeu. E nós? Os seus inimigos têm passado por você e têm visto você com o joelho no chão. Têm visto você se dedicando à obra. Ou não? Tem projetos do mal que são mais contundentes e mais constantes que os nossos. Nós temos projetos porcos, preguiçosos. Mas o Senhor está falando para cada um de nós, começa a mudar a tua vida hoje. Hoje é o tempo da mudança, é o tempo de você mudar de atitude, porque o que vai te salvar contra os projetos do mal são as suas obras feitas no secreto. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Então se faça essa pergunta, irmãos. Você tem vivido obras ou projetos? O que você tem feito com a sua vida? O que está registrado no livro das obras
sobre a sua vida. Vai ser aberto a página lá, vida do Gustavo. O que eu tenho feito para o Senhor? E assim com cada um de nós. Se você está distante hoje, se a sua casa tem sido vazia, se preencha hoje na presença do Senhor. Se você hoje chegou aqui numa condição de mornidão, começa a se esquentar novamente. Se você chegou aqui com promessas de eu vou, de eu serei, eu farei, dá um basta nisso hoje. Chega na tua casa, dobra teu joelho, abre a palavra do Senhor e vai desfrutar da presença dEle. Enquanto nós podemos, irmãos. Para quem sente o chamado hoje, comece a glorificar a Deus com as suas ações. Você pode ajudar na cantina da igreja, você pode limpar o chão da igreja, você pode lavar o banheiro, você pode cantar no altar, você pode pregar, pode fazer o que você quiser, mas faça as obras para o Senhor, para o Evangelho. Comece hoje. Comece hoje. Irmãos, e o versículo que eu queria encerrar é Hebreus 6:10. Diz assim: porque Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Aleluia. Vamos voltar e vamos ler todos juntos? Vamos ler. Porque Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Do amor que demonstraram por Ele. Então, irmãos, você chega diante da presença do Rei com amor, com dedicação, sem interesse. Cristo vai buscar uma noiva que o ama, que está ansiando pela presença dEle. Não é uma noiva que quer dar o golpe do baú. Então, irmãos, dedique a sua vida ao Senhor, com amor, com propósito. Peça para o Senhor revelar o propósito que Ele tem para a sua vida. E se fortaleça. Ora para permanecer firme na posição que Deus vai te dar, mesmo nos tempos difíceis. Amém? Se coloque de pé nessa noite, vamos orar. Amém? Santo, santo é o teu nome.